Olá, galera! Galerinha da Bíblia! Boa noite, graça e paz. Um salve aí para os amigos, né? Muito legal. Tamo junto, hein, pessoal? Reunir a família, poder 10 minutinhos de Bíblia, né? A gente poder ouvir a palavra de Deus. É muito bom, é saudável, né? Faz bem, dá segurança, traz refrigério, refúgio, né? Equilíbrio para a vida. Enfim, Deus se agrada, é muito bom. Então, você que ama Deus e a sua palavra e é apaixonado por Jesus, é com você mesmo que eu quero compartilhar algo maravilhoso de Deus para nossas vidas. Tá bom, queridos? Essa primeira parte aqui, antes da vinheta, é uma aberturazinha que a gente faz, né? Divulga algumas coisinhas bem rapidinho e logo depois da vinheta a gente vai para os 10 minutinhos de Bíblia. Eu quero compartilhar com você hoje, nos 10 minutos, o tema Perdidos e Achados. O tema hoje vai ser Perdidos e Achados, ok? Nos 10 minutinhos de Bíblia, depois da vinheta. Antes, porém, pessoal, hoje está um frio, 4 graus. Eu estou numa área rural aqui é frio demais. Tem que tomar um chocolatinho quente, né? Para esquentar o peito, porque é muito bom. Tá bom? Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no ano de 1996. Isso, 1996, faz 29 anos. Eu estava morando em Arujá e o meu filho, o Emerson, tinha 6 aninhos. Hoje ele está com 34, vai fazer 35. E ele tinha 6 aninhos. Nós estávamos morando em Arujá e eu me lembro que eu fui na cidade lá fazer algumas coisas lá, comprar algumas coisas, levei ele comigo. Eu tinha uma F1000 na época, aquelas gabine dupla, né? Carro bem grande. E ele estava comigo. E eu me lembro que eu deixei ele no barbeiro. Lá no interior usa muito barbearia, né? Era exatamente isso, barbeiro. E eu deixei ele no barbeiro para cortar o cabelo. E o barbeiro era meu amigo. Eu falei, vou deixar ele aqui. Orientei direitinho, né? Lá é bem seguro o lugar, tudo. E eu fui na cidade, fui no banco fazer algumas coisas. E quando eu saí do banco, de alguns afazeres que eu estava fazendo, impressionante, pessoal. Vou tomando o chocolatinho aqui, tá quentinho, tá uma delícia, viu? Pena que você não pode estar aqui comigo para tomar um chocolatinho, né? Então, pessoal, olha só, quando eu fui para o carro, pegar a caminhonete, que eu cheguei, que eu olhei, eu levei um susto tão grande, meu coração disparou. Quando eu abri a porta, o menino não estava dentro do carro. Mas me bateu um desespero tão grande, mas tão grande. Naquela época estava aquele surto de sequestro de crianças, né, para tirar órgão, e crianças desaparecidas. Gente, mas eu fiquei num desespero tão grande. E eu corria para cá e corria. Perdi meu filho. Aonde que está meu filho? Eu saí pelas ruas com a mão na cabeça e gritando. E olhava todos os carros, olhava todos os cantos, todas as ruas. Mas desesperado, meu coração começou a palpitar. E um desespero que eu nunca tinha passado na minha vida. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele não está no barbeiro? Eu parei, estava em choque. Parei, respirei, fiquei ali alguns segundos. Gente, que alívio. Que alívio que eu tive. E naquela hora eu me quebrantei, sabe? Me quebrantei, falei com Deus no meu coração e Deus falou comigo. É assim que eu me sinto quando alguns de vocês se dispersam de mim. Quando vocês saem do meu campo de visão. Quando eu falo de campo de visão, pessoal, Deus vê tudo, a visão de Deus é geral, mas quando eu falo de campo de visão de Deus, eu falo centro da vontade de Deus, no quadrado que agrada a Deus. É isso que eu quero dizer, tá bom, pessoal? Então, sempre que você ouviu falar no campo de visão de Deus, é isso, no quadrado de Deus, aonde estamos em obediência à vontade dele, fazendo o que agrada a ele. Aí eu fui para o salão, meu filho estava lá, que alívio, que refrigério no meu coração, que paz que eu senti. Mas eu aprendi tantas lições com isso, sabe? Mas com tantas lições eu aprendi com isso, porque, olha, gente, acontece, né? E foi assim que aconteceu, exatamente. Eu me lembro como se fosse hoje, fazem 29 anos. Viu, pessoal? Agora escuta só
meus amados, queridos. Eu vou falar hoje no tema, depois da vinheta, perdidos e achados. Tem um pouco a ver, viu, pessoal? Tem um pouco a ver com tudo isso, com essa dica que eu estou dando, que o Espírito Santo falou ao meu coração, que é assim que Deus se sente, como um pai se sente quando vê o filho escapar, os filhos escaparem, né? Olha, gente, só Deus para dar graça para nós, né? Então, se você gostar do vídeo, você compartilhe, se inscreva no canal, curta o canal, tá bom? Bora lá então para os 10 minutinhos de vida. Vamos passar a vinheta e já... Roda a vinheta aí, produção! Roda, roda, roda! Então, galerinha, gente linda, abençoada, povo de Deus, 10 minutos de Bíblia. Vamos lá então? A reflexão hoje é perdidos e achados. Este é o tema da nossa reflexão. Veja só, o departamento de perdidos e achados, ele desempenha uma função importante para ajudar as pessoas a achar, recuperar algo que perdeu, um pertence, alguma coisa que perdeu. Então, a gente sabe que em vários lugares existe esse departamento de perdidos e achados. Agora, eu quero que você observe comigo, afinal de contas são 10 minutos de Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 7. Observe o que Jesus disse. Jesus disse assim: peçam e receberão, procurem, Jesus disse, e encontrarão. Procure e encontrarão, batam e lhes será aberta. O que eu aprendo aqui, o que eu quero compartilhar com você, meu querido, minha querida, é que Jesus, ele é o departamento de perdidos e achados espiritual. Jesus é esse departamento, no mundo espiritual, dos perdidos e achados. Veja só, Deus ele nos criou com uma identidade. É isso, Deus criou todas as coisas, como criou o homem e a mulher, e nos criou com uma identidade de filhos. Deus quer que todas as pessoas sejam filhos dele. Esse é o desejo do coração e o propósito de Deus. Agora, as novidades, as fascinações, o pecado deste mundo, é exatamente isto, queridos. As novidades que estão aí, o sistema que este mundo emprega, impõe, não é? As fascinações deste mundo, e o pecado nos atrai, nos atraiu e roubou a nossa identidade e nos afastou de Deus. Fato. Até aquela criança que nasce no berço evangélico, nos caminhos de Deus, ela corre o risco de se desviar, de se afastar. Porque quando ela é criança, ela nasce no berço evangélico, é criança, está num lar cristão, mas vai crescendo, vai tendo comunhão com as pessoas, escola, convivência, e as fascinações da tecnologia hoje, tudo vem para dentro de casa, tudo vem no quartinho da criança, nos olhinhos, os ouvidos dela. E o que acontece? Essas fascinações, essas novidades, essas coisas que geram pecado, que geram morte, vai entrando pelos olhos, pelos ouvidos e vai roubando, vai atraindo a pessoa, vai atraindo pensamentos, e tudo isso vai gerando desejos, comportamentos, e o pecado vai entrando e as pessoas vão se afastando de Deus, vai perdendo a identidade de filho de Deus, porque nós temos aprendido até lá fora no mundo, um velho ditado que diz, filho de peixe, peixe é. Não é? Filho de peixe, peixe é. Tem outro ditado, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Aí a pessoa começa a trocar de criador, começa a se afastar de Deus, começa a gostar das coisas que não é de Deus, e se afastar, e vai indo e perde a identidade. Bem, Jesus ele veio até nós, sabemos disso, é certo, a história se divide em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. Então Jesus veio até nós, ele disse, busquem, procurem e vocês encontrarão, como eu acabei de ler no texto, Mateus 7,7. Agora em João 14,6,
que Jesus disse? Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Quer dizer, ele é a luz que nos tira das trevas. O segredo, precisa procurar essa nova identidade. Precisa voltar para Deus. Como? Em Jesus. Jesus é o caminho. Então precisamos ir para o caminho, porque Jesus é o caminho, porque ele é a luz que nos tira das trevas. Se nós saímos da luz e fomos para as trevas, precisamos sair das trevas e ir para a luz. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sou a luz, ou seja, ele é a luz que nos tira das trevas. E ele disse mais, eu sou a verdade, lá em João 14,6. Eu sou a verdade, quer dizer, ele é a verdade que nos tira da mentira e das meias verdades. Quanta gente vivendo na mentira. Para muitas pessoas, a mentira virou verdade. E a verdade virou mentira. Você sabe do que eu estou dizendo. E quantas pessoas que usam meias verdades para contar casos, para relatar assuntos, para falar da vida dos outros. Então, Jesus diz, eu sou a verdade. Precisamos encontrar a verdade, voltar para a verdade. Perdemos. Precisamos encontrar, voltar. Vamos lá nos perdidos e achados. Jesus é esse departamento na vida espiritual. E ele também disse ainda, no mesmo texto de João 14,6, eu sou a vida, eu sou a vida. Quer dizer, ele é a vida que nos dá restituição, ressurreição em áreas mortas da nossa vida. Perdeu? Perdeu? Está se sentindo como um morto espiritual? Tem áreas mortificadas na tua vida? Você está precisando de restituição de coisas que sumiram, que desapareceram? Jesus é esse departamento. Abra teu coração. Receba Jesus, entregue sua vida para Jesus. Ele disse que tudo que nós pedimos a Ele, ao Pai, em nome dele, o Pai faria. Olha que coisa tremenda. Olha o tema daqui da reflexão. Perdidos e achados. Amados, isso parece muito bom. Não, não parece muito bom. Isso é bom. Isso é bom de fato. De fato, isto é muito bom. Segurança, esperança em Cristo Jesus. Olha, lá no passado, Deus prometeu aos israelitas, se eles se afastassem do pecado e o buscassem de todo o coração, eles o encontrariam, disse o Senhor. O rei Asa, por exemplo, foi encorajado com essa promessa também. Está escrito, 2 de Crônicas 15:2. Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se os deixardes, vos deixará. Olha que palavra certeira, rema poderosa para aqueles que estão distantes de Deus, precisa voltar. E para aqueles que estão com Jesus, ficar mais firme ainda. Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, a tribo de Benjamim. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, é preciso estar com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. E Jeremias? Foi a boca de Deus da mesma forma aos exilados, dizendo que os tiraria do cativeiro. Deus usou a boca de Jeremias, o profeta, para dizer ao povo no exílio que Deus os tiraria de lá se eles se quebrantassem, se voltassem para o Senhor. E a conclusão que nós tiramos aqui? Eu quero dizer a você, encontre Deus, vá para Deus, se aproxime de Deus. Lembra do comecinho? Vá para o campo de visão de Deus, obediência a Ele, temor, reverência. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família, vai dar direção, vai escrever uma história linda na sua vida. A conclusão aqui é, encontre Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 9, diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Quem se sujeita a Deus, está resistindo ao diabo. Quem se afasta de Deus, está se abrindo para o diabo. O sistema do mundo é este. A Bíblia diz que este mundo jaz na mão do maligno, de Satanás. Então diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha que escritura maravilhosa, fantástica. Que texto rico, abençoado. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso
em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está a receita. Aqui está a direção. Aqui está o caminho, a orientação para encontrar o que você perdeu, a sua identidade de filho de Deus. Criatura, criado por Deus. Por que viver distante de Deus? Se Deus ele tem a direção, a bênção para a nossa vida, precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos ir para o colo do Senhor. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesta hora, nesse tempo tão curtinho, ó Deus, que nós temos de meditação na palavra, mas é um tempo tão abençoado, tão abençoador, aonde eu estou aqui, meu Pai, convidando as pessoas, convidando as famílias, os jovens, as crianças, para 10 minutinhos, Pai, 10 minutinhos, 12, 13, 9, 14 no máximo, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Escritura, para praticar a palavra, para olhar para Jesus, que é Senhor e Salvador, que é Redentor, que é Ele que resgata nossas vidas das trevas, que nos tira do charco de lama. Eu oro agora mesmo, meu Pai, para essa pessoa que está perdida, desorientada, desviada, essa pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor, por esse cristão, por esse evangélico, precisa se firmar, precisa se aproximar, precisa cada dia estar mais firme com o Senhor. Meu Deus, todos nós precisamos, todos nós dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, que está disponível, o Senhor está disponível, porque a obra já foi feita, Jesus já derramou sangue, Jesus já disse na cruz, está tudo consumado, agora depende de nós, é nós que precisamos agir, reagir, validar a obra da cruz no Calvário, a ressurreição de Jesus. Deus poderoso e eterno, traga clareza, traga, ó Deus, esclarecimento a esta vida, a esta família, este pai de família, ó Deus, que tem que ser o provedor da sua família, tanto fisicamente como espiritualmente. Eu oro por todos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Agora escute, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, comente, deixa o like, tá bom? Amo você em Jesus, olha só. Maravilha, Jesus! Até quinta!